Você lembra quando em 2015 a Apple fez uma grande campanha para vender mais os seus iPhones? Se não, eu vou te lembrar. Em 2015, a Apple lançou uma das campanhas publicitárias mais emocionantes da história, chamada Shot on iPhone. Mas o que fez essa campanha ser tão especial? A Apple não estava apenas vendendo um celular, estava contando uma história poderosa. Ela conectou o público emocionalmente à marca e adivinha, foi um sucesso estrondoso, como vocês podem ver hoje em dia, em que todas as pessoas desejam ter um iPhone. Isso tudo que você acabou de ver é storytelling. É a arte de você contar uma história de uma forma que envolva o seu público e o faça sentir algo, e naturalmente se conecte com o seu produto. O segredo não é somente você mostrar o que vende, mas fazer o seu público sentir o que você vende e entender a história por trás dele ou como ele solucionou problemas. Bom, agora que você sabe bem rasamente o que é o storytelling, você pode estar perguntando um pouco mais sobre, mas como que eu aplico isso, como que isso funciona? Para simplificar, você deve ter a arte de contar histórias. Ser um historiador, um palestrinha, como muitas pessoas chamam, é extremamente importante para hoje no mundo da era digital, você prender a atenção do próximo. Porque ninguém quer ver, por exemplo, a Red Bull vendendo simplesmente o energético, mas quer ver a história por trás de um recorde mundial batido por um skatista que é patrocinado pela Red Bull. Bom, se você quer aplicar exatamente isso na sua empresa, vamos lá para um passo a passo. O primeiro passo é você compreender o seu produto. O que ele gera nas pessoas? Como é que ele trabalha na pessoa? O que ele causa nas pessoas? Para pensar, por exemplo, o Kit Kat. O Kit Kat ele tem o chocolate. O chocolate ele tem a glicose. Muitas pessoas ao ingerir a glicose vão sentir felicidade, principalmente o chocolate. Então você pode fazer um storytelling de uma pessoa, por exemplo, um comercial triste, tendo um dia depressivo, um dia sem nada, e ao momento de comer o Kit Kat, reforçando a ideia de felicidade ao consumir aquele produto. Olha como storytelling é importante. Ou se não, você é um vendedor de carros, da Lamborghini, você quer demonstrar a realeza que é você ter uma Lamborghini, o valor na sociedade é você ter uma Lamborghini. Você pode fazer simplesmente uma pessoa passando na rua a pé, ninguém olhando. E no momento em que ele entra no carro, todas as pessoas olhando para ele. Você já está colocando que o seu produto gera um valor de aumento social. Que as pessoas têm uma admiração por você ter esse produto. Que é algo que as pessoas admiram de longe, de perto, ao passar do lado. É dessas formas que você cria histórias. Claro que eu estou falando isso em comerciais curtos, mas você pode fazer isso de formas longas. Inclusive, muitos influenciadores fazem isso através da gamificação. Gamificação que é um método de você transformar, de certa forma, um jogo a sua interação com o usuário. Isso é muito bom, inclusive, para infoprodutores. Você conta uma coisa que aconteceu no seu dia nos stories e você, durante, interage com o seu seguidor perguntando se ele já passou por algo parecido, se já passou por uma dificuldade dessa ou afins. Exemplo, eu passei um dia na feira, estava passando na feira e vi várias frutas estragadas. E eu percebi o quanto que no final da feira só sobra aquilo de pior e os melhores sempre vão em primeiro. E às vezes eu fico refletindo como é importante nós sermos os primeiros para sermos os primeiros a serem escolhidos. Mas como também no meio daquele monte de fruta havia uma no meio que estava linda e maravilhosa. E muitas vezes ali no meio do que pode parecer podre tem algo maravilhoso. De certa forma, eu posso ter te prendido agora com essa história que eu inventei literalmente agora da minha cabeça. E nesse momento eu poderia te perguntar: você já passou por alguma situação que você percebeu o quanto às vezes a gente está no meio errado, mas a gente pode se destacar no meio dele para melhorar? Ou algo do tipo. Essa pergunta junto com a história, ela cria um envolvimento com a outra pessoa do outro lado. Assim como eu criei com você nesse exato momento. Eu poderia simplesmente perguntar: você já passou por algum momento em que você percebeu que mesmo no meio do errado, mesmo num lugar que te diminua como pessoa, você pode se engrandecer? Mas não, eu criei uma história de uma vez que eu fui na feira, que uma vez eu vi uma fruta dessa forma, algo totalmente aleatório. E isso deve ter te captado, porque esse é o poder do storytelling. Nós fomos criados escutando histórias. O ser humano ele é criado escutando história desde quando nasceu, cresceu, até a morte. Isso se a sua vida após a morte não tem histórias também, quem sabe? E isso é o poder do storytelling.
E agora a gente pode ver para aplicar na sua empresa. Que nem eu já falei, você pode fazer isso com o seu produto, entendendo como que ele funciona para o seu usuário, para o seu cliente, para o seu lead. Enfim, se você vende a promessa da pessoa ficar rica, você faz anúncios relacionados à pessoa ficar rica. Se você vende algo para a pessoa ficar feliz, você mostra feliz. Se você vende um remédio para emagrecer, você mostra uma pessoa feliz após emagrecer. Enfim, você trabalhar o sentimento do seu usuário. E o segundo passo, que já é ligado ao primeiro, quando você entende o que causa no seu usuário, você cria uma emoção com ele. A emoção é essa que vai ser responsável por fazer as suas vendas, pois muitas pessoas hoje compram no emocional. Hoje a Apple funciona muito no emocional. Vamos usar de exemplo, que nem eu já usei inclusive no último vídeo, o S23 e alguns iPhones. Um iPhone ele pode ter o dobro, até o triplo do valor de um S23. Porém, é um sonho de consumo. Enquanto o S23 é um Android. Uma pessoa que ela é do meio técnico e que ela deseja somente as configurações melhores para ter, ela vai pelo S23 comparado a esse iPhone, por ter as mesmas qualidades e um preço menor. Mas aquela pessoa que criou uma emoção em ter um iPhone, ao vê-lo na mão de um influenciador que ele usa como inspiração, não tem preço que pague. E é nesse momento que você vai captar as suas vendas através do storytelling. Você vai criar essa conexão com o seu usuário. Isso, inclusive, também você consegue fazer através de técnicas de spin selling, que eu falei no meu último vídeo. Vou deixar até um cardzinho para você ver depois, hein? Mas depois, não pula esse vídeo para assistir ele. Termina esse, depois assiste, tá bom? Vou deixar no final também. E bom, dessa forma você gerando essa verdadeira conexão com o seu cliente, gerando uma emoção com ele, seja irracional ou racional. Racional, eu digo para o lado que a pessoa sonha ter aquilo, que ela tem o desejo de ter aquilo. Por exemplo, ninguém come racionalmente um salgadinho, porque ela vai saber que faz mal à saúde dela. Mas ela come pelo prazer de comer aquele salgadinho, pelo gosto, mesmo sabendo que não é mais saudável. E nisso que você irá trabalhar o sentimento do seu usuário. O terceiro passo é você criar personagens ou afins que se conectem com o seu público. Exemplos que a gente pode colocar. A Magalu, né, que é um personagem da Magazine Luiza. O Baianinho das Casas Bahia. O Ronald do McDonald's. Enfim, tem diversos personagens que tentam se relacionar com o público. E eles devem levar traços humanos, pois é essa parte humana que faz a gente se conectar e não ver mais como uma empresa, mas como se fosse uma pessoa, se fosse um influenciador. Já é muito comum, salvo me engano, na Coreia ou no Japão, não me recordo qual, ter hoje influenciadores digitais, mas não simplesmente digitais como vemos hoje, que postam stories e enfim, mas digitais que são realmente personagens criados de uma forma totalmente digital. Não é uma pessoa, é um personagem. Então a gente pode utilizar disso para a nossa empresa, colocar personagens, colocar pessoas que interligam ela. Eu, por exemplo, sou à frente da minha empresa Cafeagens e eu seria um personagem dela. No momento que eu estou falando com você e eu começar a falar da CAF, você vai remeter a mim como um personagem da CAF. Se você tem uma relação comigo, você vai criar uma relação com a minha empresa. Que, inclusive, aproveitando o gancho, fica o convite para você fazer um agendamento de uma consultoria conosco, que nós chamamos de diagnóstico digital gratuito, em que iremos ver a enfermidade da sua empresa que podemos auxiliar para aprimorar a sua empresa a vender mais. E problema que eu digo para melhorarmos essa enfermidade não é simplesmente um problema, mas muitas vezes algo que você não possa estar vendo que a gente possa resolver. Por exemplo, sua equipe demora demais para atender, podemos fazer um robô que atenda por eles e já prepare o lead para a compra final. Ou se não, você tem muitos problemas de onboarding com seus clientes, é muito tempo criando tudo. Nós fizemos um robô que faz esse onboarding para você. Ou se não, os seus clientes têm muita dúvida de qual produto comprar, nós temos um robô que faz todo um acompanhamento pessoal e descobre qual é o serviço ideal para aquele cliente, qual o produto ideal para ele, enfim. Tudo isso a gente adapta conforme o cliente, a gente entende a necessidade dele para aprimorar, seja no tempo, nas vendas, conversão, enfim, no que precisar. Então já fica o convite, clica no link aqui embaixo e agende a sua consultoria gratuita conosco. O quarto e último passo que é essencial para você ter um bom storytelling é você mostrar uma jornada. É você entender o início, o meio e o fim. E eu vou utilizar de exemplo para vocês esse livro que está aqui atrás. Pai Rico e Pai Pobre.
um dos primeiros livros sobre economia que eu li, lá pelos meus 15 anos, e lá eu percebi uma técnica de storytelling que é muito legal. O início do livro retrata como foi o começo da vida do Robert, e como ele havia um pai pobre, e como um amigo dele, salvo me engano, tá? Faz muito tempo que eu li, então não me recordo totalmente, mas ele havia um pai rico, como é chamado no livro. E como ele aprendeu tanta coisa com o pai rico dele, aprendeu a diferença entre ativos e passivos, como manejar o seu dinheiro, como não criar dívidas, enfim. E o início da história é contando como ele aprendeu isso sendo criança. Aqui está um grande storytelling. Ele não chegou simplesmente aqui no meio e começou a explicar o que é isso, o que é aquilo, mostrar gráficos, mostrar como melhorar sua renda, etc. Ele contou a história dele, em que começamos a entender o estágio que ele passou, tudo que ele passou, e isso agregou valor na venda dele. Ao ler o livro dele, eu não considero mais agora somente qualquer livro de economia, mas eu entendo. Vou deixar aqui embaixo. Ao ler ele agora, eu não entendo somente como um livro de economia, mas como um verdadeiro livro de história de início. Para mim entender como foi a jornada dele, qual foi a dificuldade dele, e que é muito importante nós criarmos isso. O melhor exemplo de storytelling que eu poderia trazer para vocês, absoluto, é o Santo Evangelho de Deus. O Santo Evangelho de Deus que traz a vida de Jesus, contada pelos apóstolos, é um exemplo de storytelling. Jesus poderia simplesmente ter escrito um livro com as ordens que ele mandou, com os ensinamentos dele e afins. Mas ele primeiro teve que contar histórias. Diversas parábolas dele, como a do semeador, é histórias que nos levam a um ponto. Ele conta uma história para contextualizar algo que ele quer oferecer para você. No caso, ele oferece a salvação eterna, porém, através daquela parábola, ele quer te ensinar algo. Por exemplo, que plantar é o importante. Você não sabe se o solo vai frutificar ou não, mas o importante é você plantar. E assim, o Evangelho, a gente pode ver a Bíblia como um todo, mas o Evangelho é um storytelling de Jesus. A gente tem um storytelling dele mostrando a salvação. A gente entendendo a vida dele, nós conhecemos isso que cria a verdadeira emoção e o sentimento de amor, de reciprocidade com ele. Seria muito difícil nós nos aproximarmos com alguém e simplesmente eu falasse: ele morreu na cruz do seu lugar. Tá bom, beleza. Mas ao ler o Evangelho você entende verdadeiramente o que aconteceu. Qual foi a história, qual foi o início, qual foi o meio, qual foi o fim, o porquê. Isso é criar relação. Muitos dos livros que eu falo aqui durante o canal exemplifico como isso funciona, diversas táticas de venda e enfim. Mas sinceramente todos estão resumidos na Santa Palavra. Então fica a minha recomendação: compre uma Bíblia e leia, que vai te ajudar muito nas vendas. E bom, agora que estamos encerrando, eu já fiz meu pitch de vendas para vocês, falando sobre o diagnóstico digital gratuito da minha empresa, e eu convido você novamente, mas se você não foi ainda, ir lá embaixo, entrar no site, conferir a nossa empresa e fazer o nosso diagnóstico digital gratuito, tá bom? O livro Pai Rico e Pai Pobre, que eu citei para vocês, eu vou deixar o link dele na descrição, tá bom? Para comprar pela Amazon, que é onde eu vejo que chega mais rápido através do Prime, e com menor valor, recomendo bastante vocês lerem. E a Santa Bíblia também, eu vou deixar o link de 2 Bíblias que eu vou achar recomendado para vocês, e vocês comprem, se vocês ainda não tiverem a Santa Palavra para meditar e estudar, que lá tem muita coisa para vocês aprenderem, certo? Deixa o like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho para você receber a notificação dos vídeos novos. Eu vou deixar aqui de algum dos lados o vídeo de Spin Selling para você ver também, e eu espero você na próxima. Muito obrigado.